da minha alegria, meu prazer de estar aqui uma vez mais nesse congresso da HDT, presidida pela minha queridíssima professora Isabel Desi. É sempre um prazer revê-la e ouvi-la. Ela já nos brindou hoje com uma fala sempre muito esperta, não é? Como a gente diz na gíria. Então, é muito prazer estar aqui. Também quero cumprimentar o professor Sacha Calmon, que é sempre um grande amigo, um grande orientador das ideias daqueles que gostam de estudar direito tributário, e cumprimentar todos os demais professores, também a audiência na pessoa do nosso professor homenageado, o professor Alberto Xavier. Tive muito prazer em rever, inclusive em almoçar hoje, né? Então foi uma coisa muito agradável para mim. Muito bem, eu vou tratar de um tema dentro desse grande tema que é a competência tributária, que vem a ser justamente essa questão de se lidar com os conceitos de renda e de patrimônio no que diz respeito à competência para exigir imposto sobre a renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Minha fala é muito despretensiosa, aliás, minhas falas são sempre muito despretensiosas, né? Muito singelas, e aqui não será diferente. Também farei umas considerações muito breves, apenas para chamar a atenção de alguns pontos e a vista de casos que o Supremo Tribunal Federal está para julgar. Então, o ministro Gilmar Mendes já foi embora, então a gente pode falar do Supremo, né? Assim. Então, eu vou tocar nisso ao final. Muito bem, vamos começar com esses conceitos fundamentais, né? O tema aqui permite revisitar conceitos que são básicos que todos nós conhecemos, então não há nenhuma novidade nisso. Quando nós falamos em renda e patrimônio, nós sabemos que esses são dois índices de aptidão econômica ou capacidade econômica. No mundo inteiro, quando se tributa alguma coisa, quando se tributa algo, é sempre algo relacionado a patrimônio, ou a renda, ou a consumo. Então, a gente costuma dizer que renda, patrimônio e consumo são os índices e indicadores de riqueza, e universalmente são eles que são alcançados pela tributação por via de impostos. Essa é a ideia. Muito bem, nós vamos nos ocupar dos dois primeiros, renda e patrimônio. O consumo não vai ser, evidentemente, objeto de nenhuma consideração. Nós sabemos também que tanto o conceito de renda quanto o conceito de patrimônio são extraíveis da Constituição da República. Então, isso é muito importante afirmar como premissa, e depois nós vamos ver em que medida a lei pode mexer com esses conceitos. Então, se esses conceitos eu já posso extrair da lei maior, isso tem um significado muito importante, porque nós temos um sistema hierarquizado, né? Isso vai acontecer. Portanto, se os conceitos são apresentados pela própria Constituição, nós vamos ter que respeitar a significação desses conceitos que está ali estabelecida. A Constituição fala de renda e patrimônio em várias passagens, não é? Então, primeiro, vamos relembrar esses conceitos, depois eu vou indicar em que dispositivos constitucionais, pelo menos nos mais importantes, esses termos aparecem: renda, patrimônio ou alguma coisa relacionada a eles. Bom, primeiramente, quando nós falamos em renda, todos nós sabemos que a renda sempre quer significar um acréscimo patrimonial. Então, significa um plus, significa algo que vem se somar a algo que já existia, significa variação patrimonial positiva, sempre considerando um determinado período de tempo, né? Se nós formos aprofundar também, a renda deve também, para ser aferida, para ser apurada, devem ser deduzidos os gastos para a sua obtenção e manutenção. Então, a noção de renda, todo mundo tem essa noção clara: acréscimo patrimonial, variação patrimonial positiva, dentro de um certo lapso temporal, e deduzidos os gastos para a sua obtenção e manutenção. Muito bem, se nós formos olhar para a doutrina, não há dissensão praticamente sobre isso, sobre esse conceito, e é um conceito que se extrai da própria Constituição. Nós também sabemos que patrimônio é um conceito também que não causa grandes debates. Até o conceito de patrimônio, eu acredito, até mais simples de ser compreendido, mais do que de renda, embora hoje o conceito de renda esteja bem absorvido, mas o conceito de patrimônio que ainda vem das lições antigas do direito civil, né? O conceito clássico, o conjunto, né?
conjunto de direitos, o conjunto de deveres, então direitos e obrigações, né, de que uma pessoa é titular. Portanto, o patrimônio compõe-se tanto de elementos positivos quanto de elementos negativos. Aí a gente fala em ativo patrimonial, passivo patrimonial, enfim, todos nós sabemos o que é patrimônio, tanto bens materiais quanto bens imateriais, é o conjunto, enfim, de direitos e obrigações de que alguém é titular. Muito bem. Então, patrimônio também é um conceito tranquilo. Pois bem, conceito e patrimônio são conceitos do direito privado. E são conceitos que são utilizados pela Constituição para definir competências tributárias. Então, esse é um ponto importante a chamar a atenção. Então, são conceitos do direito privado, eles têm uma significação própria no direito privado, e mais do que isso, eles foram utilizados pela Constituição, com a dicção constitucional para definir, para delimitar competências tributárias. Então, vamos guardar isso por hora, para depois a gente lembrar o que isso significa, especialmente alguns daqueles dispositivos tão sempre lembrados, que são os artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional. Muito bem. Fazendo um passeio muito breve pelo texto constitucional. Quando é que a Constituição fala em renda? Quando é que a Constituição fala em patrimônio? Então, olha só. Ela fala em renda, primeiramente, lá no artigo 151, inciso 2, que é aquele artigo 151 que arrola as vedações à União, e, dentre elas, a do inciso 2, é vedada à União tributar a renda das obrigações dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de maneira diferente que tributas, né? De maneira distinta, como também não poderá tributar a remuneração dos servidores desses entes políticos de maneira diversa que tributa em relação aos seus. Então, já há uma primeira referência à renda nesse artigo. Mas, obviamente, que há outras. Se eu for ao artigo 153, inciso 3, nós sabemos que ali está localizada a regra matriz de incidência do imposto sobre a renda e proventos de quaisquer natureza. O termo renda aparece lá uma vez mais. Em outras passagens, a Constituição não fala em renda, mas fala em rendimento. Nós sabemos que não são sinônimos os dois conceitos. O rendimento é um ganho isolado, não é? É um ganho autônomo e também esse conceito está desatrelado ou desapegado da noção temporal, que é absolutamente inerente ao conceito de renda. Muito bem, nós sabemos, então, que de qualquer maneira, para apurar a renda, eu preciso saber quais são os rendimentos dessa pessoa. Então, rendimentos é um termo que aparece na Constituição. Primeiramente, quando há aquele enunciado do princípio da capacidade contributiva, no artigo 145, parágrafo 1º, diz lá, né, que a administração tributária poderá verificar os rendimentos, então, aparece essa palavra lá, esse termo lá. Também, rendimentos vão ser referidos no artigo 152, que é o dispositivo que prevê uma das expressões do princípio da isonomia tributária. Então, está dito lá que a tributação vai ter que considerar, né, igualmente, no sentido de tributar da mesma maneira aqueles que se encontram em situação equivalente, de maneira distinta os que se encontram em situação distinta, e aquele finalzinho do 152 não importa o nome dos rendimentos, né, aparece o cargo que ocupa, a posição, etc. E tal, né? Então aparece também o termo rendimentos uma vez mais. E finalmente, ainda a Constituição refere a rendimentos, agora fora do capítulo do sistema tributário, quando ela está prevendo as contribuições sociais. Então lá no artigo 195, inciso 1, a linha A, quando se está tratando da base de cálculo da contribuição social sobre folha de salário. Então ela fala também, ela usa o termo rendimentos. Então veja que o rendimento aparece em diversas passagens, embora não seja incidente, seja um conceito distinto do de renda, mas é alguma coisa que também serve para compor a ideia do que é renda para a Constituição. Muito bem, e patrimônio? Patrimônio, por sua vez, também merece algumas referências. Igualmente, o parágrafo 1º do artigo 145, que enuncia o princípio da capacidade contributiva, fala também que a administração tributária pode identificar o patrimônio do contribuinte. Muito bem, então não fala tanto em renda quanto em patrimônio, esse dispositivo. E também o termo patrimônio aparece no parágrafo 2º do artigo 156, o artigo que trata da competência dos municípios em matéria de impostos, para afinalar uma imunidade ao imposto de transmissão de bens imóveis. Aparece a palavra patrimônio. Renda e patrimônio, portanto, aí os dois termos aparecem,
tanto no parágrafo 1º do 145, no enunciado do princípio da capacidade contributiva, como também quando a Constituição da República enuncia as imunidades genéricas. Não é? É vedado às pessoas políticas, não é isso? Então, vem lá, é vedado às pessoas políticas tributar renda, patrimônio e serviços. Então, tem lá, aparecem uma vez mais renda e patrimônio aqui referidos conjuntamente. Muito bem, isso tudo tem uma importância, porque isso apresenta uma moldura do que é renda para a Constituição, do que é patrimônio. Mas, vejam só, nós também vamos verificar que, por vezes, a Constituição se refere a patrimônio sem usar o termo patrimônio. Então, aí já começa a ficar um pouco mais, né, instigante o assunto. Então, quer dizer, não é só quando eu observar o termo expresso patrimônio, eu terei referências tributárias, funcionais tributárias do patrimônio. Por quê? Porque se eu sei que o patrimônio é o conjunto de direitos e obrigações de que uma pessoa é titular, né, se o conceito é esse, o conceito clássico lá da doutrina civilista, bom, então eu vou conseguir enxergar outras referências a patrimônio no texto constitucional, mesmo quando a Constituição não utilize esse termo. Muito bem. Então, falando no que interessa do ponto de vista tributário, nós vamos ver que a Constituição prevê diversos impostos sobre patrimônio, que gravam o patrimônio, e a Constituição, ao repartir as competências tributárias em matéria de impostos, ela praticamente acriou cada ente político, cada tipo de ente político, com dois impostos que gravam o patrimônio. Então, se eu for o artigo 153, que aborda os impostos de competência federal, eu tenho lá o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, que é o Imposto Federal ao Patrimônio. Por quê? Porque a propriedade imóvel, sem dúvida, da mesma do conjunto de direitos que alguém titulariza, o direito de propriedade rural, né, imóvel rural. Portanto, nós temos aí um imposto que grava patrimônio. Muito bem. Temos também o imposto sobre grandes fortunas, embora não instituído, induvidosamente é um imposto que grava patrimônio. Então, a Constituição expressamente otorgou à União competência impositiva para dois tributos sobre patrimônio: imposto sobre propriedade territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. Se eu for a competência dos Estados-membros, do Constituição Federal, se eu for a competência lá no artigo 155, vou verificar que dois outros impostos gravam patrimônio. Né? Nós vamos ter, para a competência dos Estados-membros, nós vamos ter o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, grava a propriedade móvel, né, veículo, ninguém tem dúvida disso, e vamos ter também o Imposto sobre Transmissão, causa morte e doação de quaisquer bens e direitos. Ó, bens e direitos compõem o patrimônio de alguém, então aí temos transmissão de patrimônio, mas enfim, esse imposto também grava o patrimônio. Então nós temos dois impostos aí otorgados aos Estados-membros do Distrito Federal que dizem com patrimônio. E finalmente, os municípios também podem ser, são aqui municípios do Distrito Federal, que nós sabemos que o Distrito Federal também acumula as competências impositivas dos municípios, porque o Distrito Federal é de municípios. Então, nós vamos encontrar na competência dos municípios o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Identidade Urbana, induvidosamente também o Imposto que grava o patrimônio, e ainda o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Então, percebam que a Constituição, quando ela repartiu as competências tributárias, ela deixou muito claro o que é patrimônio e quem pode tributar que parcela de patrimônio, né? Estabeleceu essa Constituição, repartiu entre União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, como também a Constituição deixou muito claro o que é renda, né? E quem é que pode tributar a renda, o que é renda, o que são rendimentos. Então, vejam que nós estamos numa seara em que a Constituição foi muito minimamente. Eu ia dizer, professora, mas isso só está caindo num lugar comum porque o sistema tributário brasileiro é tudo colocado na Constituição. Nós temos uma disciplina tributária sui generis, se formos comparar com outros sistemas tributários. Então, isso que o senhor está dizendo é óbvio, né? Sim, sem esquecer disso, que o nosso direito tributário é eminentemente constitucional, que o nosso sistema tributário é emoldurado pela Constituição, antes de mais nada. O fato é que, neste ponto, nós estamos num campo em que a Constituição fechou mesmo
limites muito estreitos para o legislador infraconstitucional. Porque quando ela utiliza conceitos do direito privado, nós já vimos que o patrimônio e renda assim o são, ela está absorvendo esses conceitos com a significação que esse domínio do direito privado lhes empresta. Portanto, o legislador infraconstitucional não pode manejar esses conceitos de maneira diversa daquilo que está contemplado na Constituição. Então, percebam que nós estamos falando de um contexto em que, repito, o legislador infraconstitucional está muito balizado. Sua discricionariedade é mínima, para não dizer que em alguns contextos é nenhuma. Então, isso é muito importante para a gente poder analisar o que está sendo feito no plano legislativo. Então, com essas balizas, nós podemos dizer que nem sempre se observa o princípio que se extrai da Constituição e assim também da dicção dos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, analisados conjuntamente, que é o princípio segundo o qual a competência tributária não pode ser modificada pela lei mediante o qual ela é exercida. Então, claro que eu estou dizendo é evidente, a competência tributária é tema constitucional. O exercício da competência tributária é feito por lei. Então, veja, a definição da competência tributária é constitucional, é a Constituição quem faz. Mas o exercício dessa competência é a lei que traduz. Então, vejam só, quem veículo lei que traduz o exercício da competência tributária jamais pode ofender a definição da competência. Porque quem define é quem está acima da Constituição. Então, esse manejo de conceitos, é o que nós estamos analisando aqui, é muito sério, é algo muito importante, porque se os conceitos forem alterados, se os conceitos forem distorcidos, o que se estará a fazer é mudar a competência. Coisa que é pecado capital, né? Que a competência está dentro da Constituição. Então, percebam que isso que se está colocando aqui, princípio segundo o qual a lei que traduz o exercício da competência tributária. O exercício da competência tributária não pode violar a própria definição ou atribuição da competência tributária, que é matéria exclusivamente constitucional. Muito bem. Então, se é desse jeito, e essa é a lição dos outros professores que eu mencionei aqui, de muitos outros também, se é dessa maneira, o que vai acontecer? Será que a União, já que nós vamos falar de imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro, já que o foco é esse, será que a União pode gravar o patrimônio? Pode exercer uma competência gravando o patrimônio, além das hipóteses que a Constituição expressamente deu para o público? A pergunta se coloca porque nós sabemos que o artigo 154, inciso 1 da Constituição prevê a competência residual para a União em matéria de impostos. Ela pode, desde que se observe todas aquelas limitações, impostos não cumulativos, que não tenham a mesma faixa, ela for em base do cálculo daqueles discriminados na Constituição. Então, em princípio, a Constituição autoriza a União a instituir outros impostos, desde que observados esses limites, que são muito estreitos mesmo. Muito bem, será que a União poderia instituir outro imposto sobre o patrimônio? Porque ela já tem, não é? O imposto territorial rural, como nós vimos, ela já tem o imposto, o IGF, que ela não instituiu, e, saindo do conceito de patrimônio e lucro de renda, ela tem o imposto sobre a renda. Muito bem. O que parece, a meu ver, aqui? Não dá para a União, não poderia se pensar na União instituir um novo imposto sobre patrimônio. Não é? Por quê? A Constituição repartiu as imposições sobre patrimônio. Na competência residual da União, fica muito difícil imaginar onde se poderia colocar uma incidência sobre o patrimônio, que não pode acumular nem coincidir com as que já estão descritas e distribuídas aos entes da federação. E é óbvio que a conclusão que se chega também é de que o imposto sobre a renda jamais poderá alcançar o patrimônio. Senão não será imposto sobre a renda. Então veja que o que eu estou dizendo é absolutamente óbvio. Mas algumas leis, não tão recentes assim, mas têm esquecido isso. Ou o legislador, quando exercendo esta competência
impositiva para tributar a renda, por vezes tem descambado para tributar outras coisas. Então veja, por quê? Porque inclui no conceito de renda algo que renda não é. Então veja, esse tipo de crítica, de questionamento nós temos que fazer, como intérpretes, como aplicadores da lei. Aquilo que está sendo alcançado pelo imposto sobre a renda é renda. É renda para a Constituição. Porque a lei está dizendo que é renda. Ou a Receita interpreta que é renda, mas é renda para a Constituição. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Então, vejam só. O imposto sobre a renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, ambos têm a mesma base de cálculo, que é o lucro da pessoa jurídica. Ah, mas pode porque a Constituição previu expressamente isso. Previu expressamente a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, no artigo 195. Então, o lucro é a base de cálculo de ambos os tributos, imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Agora, é claro que a gente sabe que na contribuição social haverá uma destinação, a finalidade, ao custeio da Seguridade Social, e isso não existe no imposto sobre a renda. Tudo bem. Muito bem. Lucro é uma espécie de renda. Não é? Então, a renda genericamente considerada, o lucro é a renda líquida. Isso a gente pode dizer. O lucro é a renda líquida da pessoa jurídica. Então, vai servir de a base de cálculo do lucro para ambas as imposições. Pois bem, se é dessa maneira, vejam só, se é dessa maneira, nós não podemos pensar em um imposto sobre a renda alcançando coisas que lucro não são. Tá certo? Então, quer dizer, se o imposto sobre a renda, se o lucro é uma espécie de renda, se a base de cálculo, tanto do imposto sobre a renda quanto da contribuição social sobre o lucro, é o lucro, por óbvio, por meio dessas imposições não se pode alcançar coisas diferentes. Se nós estivermos diante de uma situação como essa, é evidente que se está distorcendo a competência da União, se está alargando a competência da União e, em fazendo isso, violando uma série de disposições constitucionais. Eu posso enumerar várias, todos nós vamos lembrar, a própria limitação que corresponde à competência tributária em si. Podemos pensar no princípio da isonomia, podemos pensar no princípio da capacidade contributiva, que é um princípio que eu gosto muito, né? Que já estudo há muito tempo esse princípio. Haverá uma ofensa brutal ao princípio da capacidade contributiva. Podemos pensar em vedação ao benefício. Enfim, aqui o rol de disposições que estarão sendo afrontadas por conta de um alargamento do conceito de renda para alcançar coisas que realmente não são. Então, isso vai ser muito sério. E nós temos aqui exemplos práticos, não é mesmo? Que era onde eu queria chegar. Então, já que o ministro Gilmar Mendes foi embora, nós podemos agora falar de coisas que estão pendentes no Supremo Tribunal Federal há algum tempo, há um bom tempo, e que vão ter que enfrentar essa situação. Então, duas teses, que são de todos conhecidas também, mas enfim, duas teses. Vejam só. A primeira, compensação de prejuízos fiscais na apuração das bases de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro, aquela limitação imposta de 30%, né, para a compensação desses prejuízos, imposta na base de cálculo do imposto e nas bases negativas da contribuição, artigo 42 da Lei 8.995 e 15 da Lei 9.065 de 95. Aliás, esse tema é um livro que eu tive a oportunidade de ler muito recentemente, do professor Humberto Ávila, que é primoroso, um livro justamente tratando disso. Então, essa tese é uma tese importantíssima e terá que ser enfrentada a questão realmente sem escapatória. Por quê? O que nós temos aqui? Singelamente, a legislação veio, a lei veio e disciplinou e limitou a compensação de prejuízo. O que é o prejuízo de uma empresa? O prejuízo é exatamente o oposto de lucro. Ora, a base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição é o lucro. Se a empresa tem prejuízo, evidentemente, isso é uma noção de lógica, os prejuízos devem hão de ser compensados ou abatidos. Ou não é possível. Senão, se eu não tirar aquilo que é prejuízo, como é que eu vou apurar a base de cálculo no lucro real? Não vai ser lucro real, vai ser qualquer outra coisa. Então percebam que isso é de uma logicidade, isso é evidente. Né? Então, se a empresa tem prejuízo, ela tem direito
de abater e deduzir integralmente os seus prejuízos, sob pena de submeter-se à tributação ao que é muito mais do que seu lucro, que vai além do seu lucro. Muito bem. A ideia, e aqui nós tivemos já uma apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, no recurso extraordinário 344994. Nesse recurso extraordinário, o que aconteceu? O relator ministro Marco Aurélio, no julgamento de 25 de maio de 2009, se entendeu que a limitação feita pela lei à compensação de prejuízo, 30%, ou enfim, qualquer limitação, é não. Ou até dizer, não compensa, não está proibida a compensação. Por que se entendeu isso? O Supremo entendeu assim? Olha, porque na verdade isso é um problema de política fiscal, então o legislador é que sabe da conveniência e da oportunidade de deferir a compensação de prejuízos, certo? Então fica exatamente dentro da seara da discricionariedade legislativa. Então o legislador é que vai decidir como se defere a compensação, se não defere, de que maneira, se vai ser em 2, 3 vezes, 4 vezes sem juros. Então ele decide a seu bel prazer como é que vai ser feita essa compensação, se vai ser feito. Então é um favor, é um benefício. Né? E isso expõe muito bem o professor André Flávio nesse seu livro de 2011, né? Deste ano mesmo. Enfim, então é uma questão de política tributária, é um favor e, portanto, você não tem direito a nada, contribuinte. Se você teve prejuízo, você é duplamente azarado. E teve prejuízo e não vai poder compensar. Então você é um infeliz. Bom, esta tese, vejam bem, felizmente, né, não quero dizer felizmente, teve repercussão geral reconhecida. Então, apesar desse julgamento, a par desse julgamento de 2009, vai entrar em pauta novamente. E, interessante, pelo mesmo ministro, que é o ministro Marco Aurélio. Ele foi o relator deste caso, reconheceu, não é? Reconheceu que compensação de prejuízo não é direito do contribuinte, mas a repercussão em geral foi reconhecida por proposta desse ministro, imagino eu, ele é o relator, então a repercussão geral foi reconhecida. Então a questão agora há de ser enfrentada, e a nota é a seguinte: no recurso primeiro recurso que eu mencionei, no extraordinário já julgado, não houve, pelo menos até do que se pôde olhar, questionamento com relação à capacidade contributiva, ofensa à capacidade contributiva, isonomia, não. A argumentação foi por outra seara, de direito adquirido, de anterioridade, de retroatividade. Então, as noções de igualdade, as expressões de igualdade, parece que não foram submetidas, não foram discutidas, ou pelo menos o autor do recurso, né, não colocou como fundamento. Então vamos imaginar que o Supremo realmente não enfrentou esses fundamentos aqui. Então agora vamos ter a oportunidade de ver o que vai acontecer no recurso extraordinário 591-340, com repercussão geral reconhecida. Então esse é um assunto que vai ter que ser enfrentado, muito importante. E já caminhando para o final, segunda tese, que também envolve o conceito de renda e a própria noção de capacidade contributiva, é aquela da dedução do valor da contribuição social sobre o lucro líquido, da base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa jurídica e da identificação da própria base de cálculo da contribuição. Aquela dedução, né, aquela questão versada pelo artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.316 de 96. Então essa é uma outra questão também em que o conceito de renda está posto em xeque. Né? Está posto em xeque. Por quê? O valor da contribuição social sobre o lucro integra a base de cálculo do imposto sobre a renda. Então, vejam só, o valor de um tributo, de um outro tributo, integra a base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Ou seja, estou tendo tributo sobre tributo. Isso é bom? Então, quer dizer que o valor da contribuição social sobre o lucro é renda? A lei está dizendo que é. Então, aquilo que a empresa tem que pagar a título de contribuição social sobre o lucro é renda. A lei está dizendo isso. Parece algo chocante a lei dizer isso. Mas, eu estou pagando tributo, não é renda, não é acréscimo patrimonial. Não, mas a lei diz isso. Essa lei de 1996. Aqui também nós estamos com uma situação já com alguma sinalização, com algum julgamento de tribunal, mas não do Supremo. Nós temos um julgamento do Superior Tribunal de Justiça com relação a essa tese, no recurso especial 111.3159, que teve como relator ministro Luiz Fux, julgado em novembro de 2009, e esse foi um especial representativo de controvérsia. Então veja, a primeira sessão fechou no entendimento segundo o qual é legal a
vedação, a legalidade da vedação, a dedução do valor da contribuição social sobre o lucro líquido para efeito de apuração do lucro real, como também para a identificação de sua própria base de cálculo. Então, porque se entendeu que a lei pode limitar, vedar essa dedução, melhor dizendo, não é? Porque esse tributo, a contribuição social sobre o lucro, não é despesa operacional da empresa, tá certo? É renda, disse o acórdão disso, é renda, mas renda destinada ao custeio da previdência, da Seguridade Social. É uma renda que na verdade não reconhece patrimônio, você entrega. Eu não entendi isso, mas enfim, isso está, eu estou reproduzindo o que está no acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Então, esse julgamento do STJ é de 2009. Acho que 2009 foi um ano fatídico para o conceito de renda. Foi um ano, né, um ataque ao conceito nacional de renda. 2009. Mas, aqui também, vejam só, nós temos já um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e mais um julgamento iniciado. Então, nós temos esse recurso extraordinário 582525. O julgamento foi iniciado, relator ministro Joaquim Barbosa, votou pela legalidade da dedução, pela constitucionalidade da dedução, da vedação, perdão, pela constitucionalidade da vedação à dedução. Então, não pode deduzir o valor da contribuição social sobre o lucro líquido do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, diz, a lei é constitucional. Pediu vista, vejam só, esse é o personagem recorrente aqui, o ministro Marco Aurélio. Pediu vista, não. Divergiu o ministro Marco Aurélio, não é incrível, eu acho que ele está arrependido, hein, gente? Ele suscitou a repercussão geral na primeira tese e aqui divergiu. Só que não é isso. Eu acho que ele achou pouco, né? E aí, em sequência, sim, pediu vista o ministro César Peluso. Então, nós temos 1 a 1, nessa segunda tese, 1 a 1, o ministro César Peluso pediu vista e essa vista está pendente desde outubro de 2008. Então, vai para quase 3 anos esse pedido de vista. Então, vejam, o que eu quero dizer, e para encerrar, porque eu já falei demais, o que eu quero dizer a todos é que esses julgamentos desses dois recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida são extremamente importantes, porque eles vão realmente instigar o Supremo, provocar o Supremo a dizer qual é o conceito de renda, e mais, o conceito funcional de renda, e eu diria, na minha singelíssima opinião, que vão ter que enfrentar, também nesse segundo recurso extraordinário, ao argumento do princípio da capacidade contributiva, vão ter que analisar essa questão do princípio da capacidade contributiva, eventual ofensa ao princípio, de uma maneira que eu, pelo menos até onde eu conheço, o Supremo Tribunal Federal nunca enfrentou. Para a pessoa jurídica, nesse sentido, o que é renda? Quer dizer, então, afinal, o que é renda? Patrimônio é renda? Não é isso? Então, prejuízo é renda? Contribuição social sobre o lucro é renda? É lucro? Então, o Supremo vai ter que dizer isso porque não vai ter escapatória à vista desses fundamentos que estão embasando ambos os recursos extraordinários. Então, eu vou desejar muita inspiração aos ministros, que eles estejam muito bem humorados, muito felizes nesse dia, para que nós também possamos ficar felizes com as decisões desses recursos. Muito obrigado.